Tô. Que se apresente para o pessoal e depois a gente começa a comentar sobre. Tá. Gente, meu nome é Márcio, para quem não me conhece. Eu fui agente mobilizador durante a minha graduação, antes do Naubert, e o projeto não era Cinema em Movimento, era Cinema nas Redes, por conta do período pandêmico, né? A gente não tinha como ter os encontros presenciais, e aí a gente teve que recorrer aos encontros virtuais. E minha graduação é em Geografia, mas também sou muito voltado para a área do cinema. Então, tento sempre encontrar formas de ingressar o cinema ao meu trabalho, né? Já que eu sou professor. E como nós estamos falando de cinema em sala de aula, a gente está falando de um acervo gigante para que as pessoas, professores e profissionais possam usar para a formação de seus alunos. E o projeto do Cinema em Movimento, ele caiu como uma folha de orvalho. Eu ia dizer mão na luva, mas é luva na mão, não lembro como é. E esse projeto, estando em sala de aula, foi muito bom. Então, esse sou eu. Vamos seguir para os questionários. Você já viu o filme várias vezes, isso eu tenho certeza, né? Umas três. E acho que chama atenção e que você percebeu um filme que pode se repetir na sala de aula. Tá. Em primeiro lugar, quando a gente está falando desse filme Rio Negro, assim como todos os outros filmes da mostra, a gente está falando de filmes que são voltados a direitos humanos, né? E nós, como educadores, a gente precisa trazer essa perspectiva para os alunos, ainda mais nessa era digital em que há muita desinformação acontecendo, há muitas fake news, a própria inteligência artificial, que, se bem regrada, pode ser utilizada para coisas boas, mas se for usada de forma negligente também serve a fake news e essas coisas do tipo. E o filme Rio Negro, quando eu assisti pela primeira vez, foi durante uma das sessões presenciais, foi lá no Centro de Excelência Abdias Bezerra. Então, eu pude ver lá e pude rever com a turma do EJA da escola que eu trabalho. Quando a gente assiste esse filme nessa perspectiva de assistir alguém assistindo, no caso eu como professor, eu estava tendo um olhar, assistindo o filme, um olhar de assistir já pensando no material que pode ser utilizado, né, nas aulas. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava vendo a reação dos alunos quando eles estavam assistindo, certo? Então, quando a gente vê nessa perspectiva de ver os alunos assistindo, alguns se interessando, outros não, evidencia a importância do cinema na sala de aula. O filme Rio Negro, que conta a história da cidade diáspora do Rio de Janeiro e sua formação a partir da, da colocação da população negra lá no Rio de Janeiro, né? A partir dos processos coloniais, a partir dos processos de escravidão, criaram uma cidade com uma riqueza histórica estupenda, gigantesca, vasta e ao mesmo tempo pouco estudada. Quando nós vamos ver os livros didáticos, pouco se fala sobre esse marco histórico, que não é curto, não foi um período curto, foi a escravidão, que foi a exploração e que foi o extermínio de culturas. E voltando para o Rio de Janeiro, nós podemos nos lembrar que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por muitas décadas. E sendo a capital do país, ele, a cidade do Rio de Janeiro, não pode ser vista apenas como uma cidade turística ou uma cidade da atualidade que tem muitas diferenças
éticas e muitas diferenças sociais. Por que essas diferenças sociais? Qual a história por trás dessa população negra no Rio de Janeiro? E por que a população negra é mais desprivilegiada no sentido social mesmo, falando por que as favelas, por que esse amontoado? E a cidade do Rio de Janeiro, ela teve sua história muito bem contada com esse filme, O Rio Negro, porque além de termos personalidades históricas em papel de fala, além de termos profissionais, historiadores, também temos um registro e um resgate histórico incrível, um resgate audiovisual, de imagem, de documentos. Assim, um filme muito rico, riquíssimo, detalhado, que você assiste durante mais ou menos seu tempo de exibição, 1h30, 1h40, não lembro quanto tempo exatamente, a gente consegue ver séculos e séculos de história, de construção, de interferência, de culturas sendo quebradas, desvalorizadas. Vemos uma história muito ampla do Rio de Janeiro e que o resto do Brasil às vezes não tenta se lembrar, ou simplesmente é um parágrafo no livro didático e os alunos não percebem a real importância disso. Os alunos às vezes não percebem o quanto aquele parágrafozinho resume uma história que é contada de décadas e décadas e décadas e décadas, de um peso histórico e que é pouco valorizado porque é sobre uma população negra, que faz parte da nossa história. Nosso país, como bem colocado no filme, nosso país e o Rio de Janeiro é uma cidade negra. É uma cidade que foi construída em cima dos ombros de escravos. É uma cidade que foi construída com a disparidade social, com as diferenças raciais, de gênero, étnico-raciais, culturais, e que hoje é vendida como uma cidade plenamente de turismo. Às vezes o resgate histórico não é dado a devida importância. Em uma das sessões, eu não lembro quem foi que perguntou por que a gente vai ver um filme sobre a história do Rio de Janeiro se nós estamos em Sergipe? Por que a gente vai ver um filme da realidade tão distante da nossa? Porque ela não é. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E o Rio de Janeiro foi uma das cidades mais importantes da nossa história. E se nós não conhecemos a nossa própria história, vem esses questionamentos de o que é que isso tem a ver comigo? Está distante? Não está distante. É, basicamente, essa é uma introdução do que eu achei do filme. Nossa, falei muito. Então, na, nas sessões presenciais que ocorreu lá no colégio que você trabalha, na Laíde, com o filme, após o filme, o que você acabou vendo nos alunos, o que repercutiu lá depois do debate, depois de toda a sessão? Qual o impacto que você percebeu que causou neles? Pelo menos um deles. Sim. Você consegue me ouvir? Pronto. É porque aqui saiu um negocinho. Enfim, voltando. Lá no Alaide, na escola que eu trabalho, nós exibimos esse filme para os alunos do EJA durante a Semana de Consciência Negra. E eu pude observar como eles estavam tão imersos na história, muito atentos, porque o filme, apesar dele ser um documentário que mostra fotos antigas, que mostra vídeos antigos e tal, e que vai voltando para o presente, aí tem uma pessoa falando, ainda ele é muito didático. Ele alcança tanto essas crianças e adolescentes do ensino médio, crianças do ensino fundamental, como também esses alunos do EJA. E aí eu pude perceber, logo após a sessão, o quanto eles se tornaram engajados em debater, que eles queriam conversar sobre o tema. E isso tem um valor tão significativo, tão grande, que às vezes passa por despercebido. O que é um comentário de um aluno que seja
o mais simples possível. Tipo, racismo é uma coisa muito prejudicial, eu já vi isso acontecer. Às vezes parece um comentário bobo, um comentário curto, um comentário pequeno à primeira vista, mas ele tem um peso tão grande porque a iniciativa daquele aluno, e quando nós estamos falando de alunos do EJA, que no caso, naquele caso em específico, eram alunos já de idades mais avançadas, dos seus 50, 60 anos, 40, 40 não é tão avançado. Ainda assim, poxa, o filme os tocou para que eles enxerguem outra realidade, coloque aquela realidade na sua, e aí ele vai e fala sobre aquele filme, e esse é o papel do cinema em sala de aula, que é justamente usar esses filmes para que eles possam ter espaço de fala, ter debate, ter engajamento, que eles possam se sentir à vontade para falar sobre aquele tema específico, como no caso de uma aluna que ela era de religião de matriz africana, ela era do candomblé, e aí, quando a pessoa mora em uma cidade pequena, como é a minha cidade, que o cristianismo ele é muito, muito difundido, assim como boa parte das cidades aqui do Sergipe, pelo menos aqui da parte central, do Agreste Central, ver uma pessoa chegar e falar abertamente sobre a sua religião de matriz africana, é muito significativo porque dá para perceber o quanto ela teve medo de falar sobre isso, o quanto ela se sentiu excluída para falar sobre isso, o quanto ela não teve espaço antes seguro para falar isso. E se o aluno teve esse espaço seguro para falar sobre a sua religião sem medo, porque religiões de matriz africana, isso também é dito no documentário, isso também a gente vê comumente na sociedade, as pessoas tendem, por não conhecer, achar que é uma coisa relacionada a demônios, a coisas ruins e coisas do tipo, mas não é isso, né? Se nós vermos a história das religiões de matriz africana aqui no Brasil, vemos que ela é uma das religiões matriarcais, no caso. E aí ver essa pessoa, essa aluna, falar sobre a sua religião nesse espaço seguro foi muito significativo e me tocou muito. E me tocou ainda mais quando as outras alunas, que são de religiões cristãs, que são de religiões ditas muitas vezes como conservadoras, como evangélicos ou até católicos também, elas não, elas não excluíram a fala dela, elas abraçaram a fala dela, elas argumentaram a favor do comentário dela, entende? Então, aquilo ali foi basicamente um significado do que o cinema ele pode proporcionar. Ele pode proporcionar o contato para que haja entendimento. Uma realidade que parece distante ser próxima deles. Das coisas muito que eu penso assim sobre o cinema, de ser uma ferramenta que possibilita. Tem uma frase de uma professora que eu sempre repito, né? Que é que a professora Laiane, que nossa mente pensa a partir de onde nossos pés pisam. E o cinema faz isso, ele não precisa, a gente não precisa ir até o local, ele faz com que a gente sinta o máximo possível do que é aquela realidade daquele lugar, a gente dentro de uma sala, a gente em casa. Sim, é como os livros. Uma vez alguém me disse que já viajou não sei quantas vezes dentro de uma sala. Já foi para o Himalaia, já foi para a China, já foi para o Japão. Eu acho que foi o professor Bosco, aqui muito famoso no nosso município. E hã? Enola Holmes também falou isso. É um pouco clichê, então muita gente fala mesmo. Mas o professor Bosco ele é muito voltado para a leitura, um acadêmico incrível, um professor que marcou realmente muita gente aqui. E eu também penso isso com relação ao cinema, porque nós podemos ver realidades tão distantes, tão diferentes, e ao mesmo tempo como a humanidade ela é gigante.
quanto ela é diversa. E como o etnocentrismo ele é tão implantado na gente que a gente não percebe, que a gente estranha. Nas minhas aulas de filosofia, eu gosto de abrir as aulas, não importa a faixa etária, não importa a sala, a classe, eu começo com a história do povo Sonacirema. O povo Sonacirema, eles tinham costumes muito voltados para o padrão de beleza que eles achavam que era padrão de beleza. Então, as mulheres dilaceravam partes do corpo para que ele se moldasse àquela imagem que elas achavam. Os homens dilaceravam partes do rosto para que fique mais aceitável. Arrancavam dentes, cortavam os cabelos, aplicavam objetos de metal no seu corpo, na orelha, em várias partes do corpo. E aí, eles também eram tão voltados para esse fascínio pela beleza, que eles diziam que era beleza, que muitos acabavam morrendo por conta disso. E ainda passavam coisas químicas no corpo, na pele, para que a pele ficasse mais jovem. E, enfim, quando nós contamos essa história desse povo Sonacirema, muitos acreditam, assim, quando escutam a história pela primeira vez, que se trata de uma civilização africana ou uma civilização indígena, o famoso mito do selvagem. Mas, na verdade, Sonacirema é americanos ao contrário. É a população atual estadunidense que, para alcançar os padrões de beleza, dilaceram parte do corpo, colocar silicone ou tirar uma costela, objetos de metal, brinco, dilaceram o rosto, tirar a barba. Então, veja só, a ressignificação dos termos faz com que a gente imagine essa população negra como esses selvagens. E como o racismo estrutural ele está tão na nossa mente que quando a gente pensa em uma coisa diferente, uma coisa dita como brutal, qual é a primeira coisa que vem na mente de muita gente? São as civilizações estereotipadas africanas. E isso meio que é bem, sabe, lapada, sabe, quando você escuta essa história pela primeira vez. Porque eu, quando escutei essa história pela primeira vez, eu imaginei indígenas. Porque quem contou que era uma tribo, era um negócio assim bem estereotipado mesmo, e o que veio na minha mente foi uma coisa bem estereotipada mesmo. E aí quando deu esse gancho assim, ó, só na Cirema, na verdade, é americanos ao contrário, tipo assim, né? E o cinema funciona justamente para isso. Se a gente tem contato, se a gente chega a observar essas coisas, a gente consegue ver essas perspectivas e aí a gente consegue entender. E aí que tá. Documentários como esse, que servem muito como o Rio Negro serve para a sala de aula, para estudos, para contato, como acervo, às vezes não tem o reconhecimento necessário, o reconhecimento que merece. Porque eu vi tantos alunos engajados em assistir o filme, ver essa nova perspectiva de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos. E às vezes com a leitura fica uma coisa muito distante, porque a significação das palavras, o etnocentrismo e o racismo estrutural, ele está tão enraizado na mente da nossa sociedade que quando a gente lê, nossa imaginação tende a estereotipar muitas vezes essas civilizações, e quando a gente vê, que a regra do cinema é essa, não conte, mostre, a gente tem uma visão completamente diferente. Não estou dizendo que a leitura não é necessária, que a leitura não é ruim, que a leitura é inferior, não é isso. Estou dizendo que a leitura tem um patamar muito alto de significação e o cinema também precisa desse patamar alto de significação academicamente falando, tá? Não estou falando
que leitura é menos importante. Não. Leitura, na verdade, é muito importante porque embasamento tudo vem da leitura. Mas quando a gente vê esse filme aí, esse papel desse filme, o papel do circuito do cinema em movimento, de levar esses espaços de debate para as escolas, para as universidades, não fica nos limites da escola e da universidade, sabe? Sai da escola e da universidade, porque fica com cada aluno. Muitos alunos que assistiram Rio Negro prestaram atenção, conseguiram usá-lo como recurso no Enem, como material referencial no Enem, que o tema da redação desse ano foi voltado à negritude. E aí, quando você vai usar na redação do Enem um filme nacional, um documentário, dá um peso muito diferente para o aluno. E academicamente falando, que trabalho de pesquisa, hein? E trabalho minucioso não foi toda a criação desse filme, toda a catalogação, chamar as pessoas, o design, a fotografia, a montagem, todas as falas, uma encaixando na outra, tudo muito bem colocado. Que trabalho de pesquisa não foi esse? E aí, se a pessoa faz esse trabalho de pesquisa e não tem um reconhecimento acadêmico por isso, eu acho um pouco triste, sinceramente. Quando você faz um trabalho de pesquisa para produzir um documentário, para trazer material, trazer referência, não é um trabalho fácil. É um trabalho tão ou mais trabalhoso do que uma escrita acadêmica. Mas quando nós estamos falando de cinema, principalmente aqui no cinema nacional, ele é muito desvalorizado por conta disso. Por conta dessa estereotipação que a gente tem do nosso cinema nacional, da valorização do exterior, a síndrome de vira-lata, e que agora, esse ano eu estou vendo mudar bastante. Esse ano eu estou vendo um patriotismo correto com o cinema nacional, mas só porque a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, quer dizer, porque teve reconhecimento internacional, gente, para Fernanda Torres chegar lá, não foi só um trabalho dela. Olha o trabalho incessante de pesquisa e adaptação da obra do Rubens Paiva, da história real, da pesquisa, da construção do filme, da montagem, da direção. E aí, para chegar nesse circuito internacional, para chegar nesse patamar ao ponto de ser indicado ao Globo de Ouro, nossa, não é uma coisa assim, só passou no Brasil e pronto. Teve que levar para o exterior, e faz campanha, e passa meses, e leva em circuito de cinema, e leva em premiações, e leva nisso, leva aquilo. Até a Fernanda Torres brincou que se a carreira de atriz não desse certo, ela poderia ser aeromoça de tanta viagem que ela fez, que ela ficou a maior parte do tempo do ano passado só viajando de avião para divulgar o filme incessantemente. É um trabalho árduo para que um filme tão incrível seja reconhecido. Mas esse é só um filme nacional. Olha o tanto de filmes que a gente produz de forma regional, de forma nacional. Eu até estava comentando com você e o Brasil ele produz muito, o cinema brasileiro produz muito, não tem onde servir. E vem meios como o da MPC, né, com o Cinema em Movimento e outros projetos, cinema nas escolas e os regionais de lá também, que possibilita isso. E a partir disso, eu queria que você comentasse da importância da construção e da realização desses filmes para a sociedade, principalmente para a educação. Quando a gente traz filmes para a sala de aula, nunca é um filme à toa. A gente sempre pensa antes. Porque é uma visão que muitas pessoas têm. Eu já ouvi comentários assim, já ouvi comentários na academia de gente que não sabia que eu sou professor, de que eles só chegam em sala de aula, falam alguma coisa, ou leem um livro e vão embora. Mas não é isso. A gente tem um planejamento incessante, as normas da BNCC, as habilidades, as competências,
tudo que a gente vê, a gente quer levar para a sala de aula. E aí, quando aparece uma oportunidade de um projeto educacional vir para a nossa escola, a gente não pensa duas vezes, a gente aceita. E o cinema em movimento, eu falo isso porque eu sou suspeita a falar, porque eu estive dos dois lados, tanto como um agente mobilizador, como uma pessoa que esteve sendo convidada a debater, como está acontecendo agora. Então, ver os dois lados é bem interessante. E o cinema em movimento, quando vem aqui para Sergipe, que se propõe a ir para as universidades, na Universidade Federal de Sergipe, que é a nossa única universidade pública aqui do estado, e por conta disso ela é dividida em vários campos regionais, há uma importância, um significado muito grande, porque é um projeto que traz uma temática importante, que traz os direitos humanos, que traz narrativas que buscam, eu ia dizer, que buscam desvelar, tanto que eu escutei, que buscam servir como material para que a gente, como professor, como profissionais, leve para a sala de aula. Então, o cinema em movimento, além dele ir para as universidades, gerar aquelas discussões, gerar debates, gerar espaços seguros de fala na universidade, não fica só nos muros da universidade, também sai. E quando vai para a escola, é gigante, porque em muitas escolas não tem esse costume de terem debates, porque projetos não chegam. Nós estamos falando de Sergipe, um estado que é o menor da federação, mas que é gigante em cultura, mas é pouco valorizado, é pouco difundido, tudo está muito distante. E aí vem um projeto de rede nacional que está sendo executado em todos os estados, vem para cá. Qual é a dificuldade? Chegar às cidades, porque todas as nossas cidades aqui, elas estão ligadas a rodovias radiais que levam à capital. Isso é positivo. Mas nem todos têm essa tendência de transporte. Nem todos conseguem ir até o cinema. Aqui no Agreste nós temos 2 cinemas, mas eles são relativamente bem jovens, porque eles acho que não tem nem 10 anos que eles estão aqui. Acho que eles começaram em 2018, 2017, por aí. E mesmo com esses cinemas aqui, ainda tem muita gente que não foi a um cinema. Então nós, como professores, a gente sempre pensa em levar, né? Nós levamos os alunos do EJA para ver Ainda Estou Aqui no cinema. Foi a primeira vez de ir ver a telona para alguns. Eles saíram emocionados, obviamente, mas a gente não precisou levar só para lá. A gente também trouxe o cinema para o espaço da escola. E o mais importante, trouxemos o debate para a sala de aula e para a escola. Quando nós montamos lá a sessão no Alaide e colocamos o telão, iniciamos o filme, deixamos todo mundo confortável lá para assistir, e aí depois abrimos o debate e se tornou aquela sala de aula, que não é aquela sala de aula ditatorial em que o professor fala e os alunos escutam, mas se tornou aquele ambiente de comunicação, aquele ambiente circular em que cada um vai dizendo alguma coisa. E o professor tem papel de mediar. E aí vem a MPC, vem o ICEM, vem o projeto, vem o Cinema em Movimento e vem o agente mobilizador e ele coordena, ele media esses diálogos. Pode parecer que é uma coisa simples, mas não é. Há muito estudo, embasamento, há muito cuidado com as falas. Quando um aluno fala alguma coisa que pode ser, que às vezes ele nem percebe que pode ser uma coisa prejudicial aos direitos humanos, temos que ter a empatia e o cuidado para corrigi-los, para que eles aprendam. Como, por exemplo, era muito fácil, seria muito fácil, se quando a aluna falasse sobre sua religião, falasse sobre candomblé, houvesse preconceito religioso. Seria muito fácil ter alguma fala de preconceito.
Felizmente não tivemos. Mas como conversar com essas pessoas? E aí é que vem a preparação dos agentes mobilizadores para saber o que falar, como falar. Então, veja só, o projeto Cinema em Movimento ele é importante por conta disso. Olha o valor acadêmico que ele tem de mudar vidas, de democratizar o acesso ao cinema, de levar debates que referem aos direitos humanos para a sala de aula, para as populações que precisam desses debates, que precisam enxergar essas realidades diferentes, para se tornarem um pouco melhores. Porque o conhecimento torna a pessoa um pouco melhor. Não estou falando qualitativamente falando, mas sim que com o conhecimento o preconceito cai. Com o contato com o outro, a empatia aumenta. Então, o que eu vi quando os alunos assistiram Rio Negro foi justamente isso. Foi um contato, um conhecimento e uma valorização. E estou falando isso tanto dos alunos do ensino médio, lá no Centro de Excelência Abdias Bezerra, como os alunos do EJA, no Alaide Menezes, aqui em Ribeirões. Próxima pergunta, manda bala. Beber água. Se hidratem. É muito importante a gente levar temáticas como essa para escolas, principalmente para todos, mas eu achei muito interessante levar para a turma de EJA, por ter, principalmente aqui no interior, mais no interior, onde tem pouco acesso a informações, muitas vezes verdadeiras, né? E então eu acredito que trazer temáticas como a que o Rio Negro aborda é importante para a gente criar aquele senso neles de que não é só a realidade que eles vivem, não é só, no caso daqui, a realidade cristã que eles têm. Porque aqui é uma cidade muito católica, né? E quando se vê falar qualquer coisa que diga respeito à macumba, já cria aquele alvoroço, é crer em Deus Pai, Pai Nossa Ave Maria. E aí, quando a gente mostra isso e vê a reação deles, de que eles estão abrindo mais a mente para isso e percebendo cada, que cada religião tem seu modo de cultuar de formas diferentes, a gente sente que tem um futuro, a gente tem um futuro para a sociedade, né? Sim, são passos e passos que nós temos que fazer. E com relação aos tempos atuais, em que há muita desinformação, em que há muitas fontes não confiáveis, em que a mídia social é muito utilizada para a passagem de fake news ou de informações falsas, ou até de ideologias preconceituosas, que infelizmente é o que nós mais vemos acontecer. Recentemente foi aprovado um projeto de lei para que os alunos não usem celular em sala de aula. Isso é um ponto positivo. Mas os alunos vão usar o celular fora da sala de aula. E se o que eles estiverem assistindo nesses aparelhos seja uma coisa preconceituosa, a aula não serve de nada. Se for uma coisa de ideologia racista, homofóbica, preconceituosa, machista, não importa. Eu esqueci a palavra agora quando é preconceito contra a etnia. Eu esqueci mesmo a palavra agora. Fobia? Hã? Fobia? Xenofobia. Não importa. O aluno, ele precisa de uma orientação, ele precisa ter um contato. E o contato audiovisual, ele serve para isso, né? A fonte serve para isso. E aí nós vemos o quanto de informação está sendo bombardeada nesses alunos e como eles às vezes não sabem filtrar essas bombas. Como às vezes eles não conseguem diferenciar o que é certo e errado. E às vezes até os próprios pais não sabem. Às vezes
na maior parte dos casos, é a família inteira tão viciada no celular e vendo aqueles vídeos, não sei o que, com muita desinformação, muita balela, e deixam de ver produtos que são de fato importantes, que são de fato enriquecedores. O professor, em sala de aula, ele assume um papel muito mais abrangente do que a gente pensa. A gente não está lá só para ensinar, a gente está lá para ajudar na formação de pessoas. E essa formação de pessoas precisa sempre se reinventar. Nós sempre temos problemas para enfrentar. A educação sempre tem problemas para enfrentar. Seja de, seja de ideologias que são implantadas nos alunos pela sociedade, por pais, por pessoas da rua, pela internet, seja pela desvalorização do professor, da escola, do ambiente escolar. Poxa, recentemente está viralizando um monte de vídeo de criança coach com o microfone na cara falando que está fazendo R$ 2.000, não sei o quê, porque não quer fórmula de Bhaskara e não vai servir para nada, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu assim, eu fico, meu Deus do céu. Tem hora que eu fico congelado, sem, não acreditando no que eu tô vendo. Porque, tipo, dizendo, e são falas que não são das crianças. São falas que vêm de adultos. Que colocam na cabeça dessas crianças. E aí elas repassam isso. E muita gente acaba, assim, se iludindo com esses vídeos. Porque fica, tipo, com aquela cobrança de se a criança tá fazendo dinheiro ou não. É tudo falso, gente. Aquelas crianças não estão fazendo dinheiro. Se estão, tem um adulto por trás. Aí, né? Os pais E aí, têm a custa deles. Né? e aí voltando para o Rio Negro, para o filme, aí você fica observando aquele resgate histórico e fica pensando o quanto de batalhas a gente passou até chegar nesse ponto de liberdade que nós temos cultural, nesse ponto de liberdade que nós temos em acesso à informação, de globalização, de termos acesso com outras culturas, que tem muitas pessoas falando sobre muitas culturas, professores, acadêmicos, pessoas viajando, pessoas comuns que trazem um conteúdo, sabe, muito bom, mas as pessoas não são vistas. As pessoas são silenciadas porque a repressão, o preconceito, ele está tão enraizado na nossa sociedade que mesmo com tamanhos avanços que nós temos, tecnológicos, de acesso, de cultura, de leis de incentivo à cultura, de leis de incentivo e tudo mais, o preconceito e essas ideologias racistas são tão perigosas e tão maçantes que nos coloca assim, sem acreditar nas coisas que nós estamos vendo. Porque o Rio Negro, ele tem uma narrativa que vem desde as primeiras invasões portuguesas aqui no Brasil até o rapto de pessoas na África, de vários países e várias comunidades, de vários cantos, porque o continente africano é tão imenso, a herança cultural de lá é tão gigantesca e foi tão massacrada, foi um genocídio tão gigantesco que nós não temos nem noção do quanto de sangue foi derramado nos oceanos, do quanto de sangue fertilizou o chão brasileiro, de quanto sangue africano, negro e posteriormente brasileiro, porque a partir do momento que a cultura brasileira começa a ser criada com essa colocação das pessoas sendo raptadas de lá para cá, para serem forçadamente a trabalhar, a viver de uma forma diferente, a aprender uma língua que não tem absolutamente nada a ver com a língua deles, Seus nomes roubados. seus nomes roubados, sua cultura raptada, Oh, sendo empurrados àquela cultura
portuguesa, europeia para eles, tendo que disfarçar a sua cultura na cultura deles para que pudessem cultuar as suas religiões, os seus rituais dessas formas, escondidos, e ainda hoje se escondem. Ainda hoje é perigoso, ainda hoje abrir um centro religioso nessa temática é assustador, porque pessoas podem se revoltar e simplesmente incendiarem esses locais. Então pode abrir 300 igrejas evangélicas que nenhuma pessoa de religião matriz africana vai fazer nada contra essas igrejas. Mas se você abrir um centro religioso de uma religião de matriz africana, corre o risco diário, comum, de ser apedrejado e essas coisas do tipo. Isso aconteceu no Brasil e no Rio de Janeiro. Isso se aplica a qualquer coisa que seja voltada ao povo negro. Qualquer coisa que seja de gente preta vai ser atingida de alguma forma negativa. E aí, seguindo a linha narrativa do filme, quando nós passamos posteriormente da escravatura e para a abolição da escravatura, vemos o cenário do Rio de Janeiro e posteriormente também do Brasil inteiro, de que essas populações, tá, carta de euforia, pronto. E agora? A escravidão acabou, correntes partindo, que foi o que vendeu, né? O que a história branca vende. Aquela benevolente, a princesa Isaura benevolente foi lá, soltou os escravos. Para onde foram essas pessoas? O quanto essas pessoas, vocês não têm noção do quanto de pessoas preferiram continuar trabalhando escravizadas porque iam conseguir um pouquinho de ração, porque não ia ter mais o que fazer. Tão imersas naquela estrutura de escravidão que mesmo tendo a potencial liberdade, elas não tinham para onde ir, não tinham terras, não tinham assistência, não tinham ninguém. E aí nascem os guetos, nascem as favelas, nascem comunidades quilombolas, que já vinham, né, de antes da abolição da escravatura, né? Nascem todas as cidades, e isso eu falo de Sergipe também, cidades com predominância populacional negra, e que até hoje, 2025, essas cidades que têm predominância de população negra ainda são as cidades mais pobres do estado. Aqui no Agreste, eu vejo isso mais aqui no Agreste, é uma característica bem marcante de você vai no centro da cidade e você só vê gente branca. Quando você vai para as margens, é ali que está a população negra. Sim, isso nós vemos no Rio de Janeiro, isso nós vemos nas cidades grandes, vemos nas capitais, vemos em Aracaju, e aí muita gente fecha os olhos para a própria cidade. Ribeirópolis, ela teve uma história voltada à agricultura, né? Ribeirópolis foi construída na base da enxada e da criação de gado. Então aqui passava a rota de gado do sertão. E com essa rota de gado, era uma rota pasto. Então tinha escravos? Tinha. Não posso dizer que não tinha. Mas as cidades que tinham plantio de cana-de-açúcar ou coisa do tipo engenhos, como Laranjeiras, então podemos enxergar que Ribeirópolis até hoje tem uma predominância de pessoas brancas, descendência holandesa, dos freis caputinos, e Laranjeiras tem a predominância de pessoas negras, e mesmo sendo patrimônio imaterial do Sergipe, ser uma cidade patrimônio, tendo prédios tombados, uma herança histórica muito forte, ela ainda é uma cidade de um perigo imenso para essas populações, de falta de assistência, né? E voltando aqui para o Agreste, até aqui em Ribeirópolis, podemos ver que o centro da cidade tem a predominância de pessoas brancas, e nas cidades, que eu não gosto desse termo, né, de periféricas,
porque esse termo acabou, apesar de ser um termo no português, língua, ser um termo correto, que não seja exclusivamente para definir sobre populações, mas acabou se tornando meio que um termo um pouco racista também, né? Essas pessoas periféricas, afastadas, sem um apoio, estou falando governamental, sergipano, brasileiro e social, e de nós mesmos, como pessoas, é a população negra. São quase sempre populações negras. E seguindo a linha narrativa, mais uma vez, nós estamos indo e voltando, né? Após essa criação dos guetos no Rio de Janeiro, como o Rio Negro mostra, vem também a revolta da Chibata. E eu queria expressar um pouquinho sobre a revolta da Chibata, porque eu já tinha estudado a revolta da Chibata na escola, e na escola era, sim, um tópico do livro de história. Tinha visto a revolta da Chibata durante a universidade, mas foi com o filme Rio Negro, com uma frase específica dita no filme, que eu vi o tamanho da importância desse fato histórico, do quanto ele marcou a história do Brasil e do mundo, mas que é tão pouco estudado e tão pouco falado. Poxa, revolta dos negros, da Marinha, dos homens negros da Marinha. Pegam a frota da Marinha brasileira, apontam seus canhões para o Rio de Janeiro, a capital do próprio país na época. Uma revolução assim, gigantesca, com a imprensa internacional estando visitando o Brasil. Nessa situação, estrategicamente aconteceu quando a imprensa internacional está aqui para ter pressão internacional. Uma coisa inédita na história do mundo, que é sua própria marinha apontar seus canhões para sua própria capital, para sua própria pátria. E uma revolução com a população negra, para a população negra, e por ser sobre a população negra, é invisibilizada. É assustador que uma revolta tão grande, tão significativa para a história, seja reservada a ser apenas um tópico no livro de história e, por sua vez, às vezes até passa direto. A revolta da Chibata, ela teve repercussão internacional, ela teve uma repercussão que vai até hoje nas matrizes do Rio de Janeiro, tem uma repercussão, um peso histórico tão grande, mas é negro, deixa morrer. Isso acontece, mas é toda sujeira que aconteceu no Brasil é apagada ou diminuída dessa forma por conta do sistema liberal que a gente vive agora. Né? Então, se foi assim, está difícil de mudar. Né? Vai ser muito difícil. Enquanto a gente permanecer no atual sistema capitalista que destrói tudo, a gente vai continuar assim. Olha, recentemente a BNCC mudou e tirou da grade obrigatória do ensino fundamental o estudo da filosofia. Então, não tem mais habilidades de filosofia para o ensino fundamental. Gente, não ter uma disciplina obrigatória que faça as pessoas pensarem, que conheçam a história da filosofia, que traga pensamentos de filósofos, a gente está entrando no escuro. Se nós não temos relatos do passado, se nós não conhecemos o passado, nós estamos fadados a repeti-lo, estamos cegos para o presente. Se a gente não vê o passado, estamos cegos para o presente. Nossa, essa frase é boa, anota, anota. E aí eu fui analisar
a BNCC, as habilidades de história e de geografia, porque elas se assemelham um pouco. A geografia está muito voltada para o ambiental, está muito voltada para atmosféricos, para situações atmosféricas, para o planeta, isso, aquilo. Estou falando do ensino fundamental. E muita coisa foi cortada do que significa história humana, da ciência humana, da geografia humana. Muita coisa foi cortada. Muitas das habilidades, muitas das competências da BNCC agora são mais de mascaramento. É o que aparenta ser. Por quê? Está lá a habilidade. Reforçar a autonomia do aluno para estudar. Um exemplo prosaico. Reforçar o entendimento do aluno sobre a autovalidação do que ele pensa. Usando essas palavras, essas frases, lembra da história do povo Sonacirema? Estamos ressignificando frases inteiras, ressignificando competências e habilidades, porque muitas delas, maior parte, estão voltadas justamente para o que está acontecendo, que é a desinformação. Estão voltadas para: professor, cala a boca, o aluno vai pesquisar na internet. Professor, cala a boca, o aluno vai pesquisar no chat GPT. Professor, cala a boca, o que importa é o que ele pensa, não o que você está orientando ele a conhecer. Então, são nuances que vão acontecendo de pouco a pouco. É uma narrativa que vai de pouco a pouco. E quando tudo explode, que a gente já está vendo tudo explodir, se perguntam: por quê? Como? Tá aí a resposta. Mais uma vez, é assim que a democracia morre, com estrondosos aplausos, com estrondosos aplausos. Então é assim, essa frase de Star Wars, viu? Essa que eu falei agora. Então é assim que a política neoliberal, o desmonte neoliberal acontece, que é usando a educação para que a educação morra. É privando o professor de ter acesso para que ele repasse os alunos. Quer dizer, filosofia não é importante nos anos iniciais, quando a gente está formando nossa mente, quando nós, segundo Vygotsky, estamos justamente na fase em que nós vamos desenvolver nossos pensamentos críticos. Aí chega o ensino médio, o aluno já teve um pensamento crítico construído na base do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, fulano no TikTok falou isso, e não tem uma formação de René Descartes falou isso, segundo o pensamento de Pitágoras era isso. Porque o ensino da filosofia no ensino fundamental não é só dizer fulano pensava isso, ciclano pensava aquilo. Mas sim, olha só, os sofistas pensavam dessa forma para que Sócrates rebatesse, para que não sei o que acontecesse, para que isso acontecesse, para que o aluno entenda como a ciência é construída. É na base do questionamento, na base do embasamento, na base da teoria, do método. E aí o aluno não tem isso no ensino fundamental, não tem isso na sua formação. Chega o ensino médio, que ele está tão mais voltado ao mercado de trabalho, porque o ensino médio já é mais voltado para isso agora, com os projetos de vida, isso e aquilo, que, pelo amor de Deus, eles dão mais valor no livro a um falso tutorial de como enriquecer vendendo brigadeiro, do que pensar em como a sociedade o está corrompendo, como a sociedade está fazendo se tornar uma máquina, uma massa de produção. E aí é que vem a hipocrisia da coisa, é aí que vem a falácia disso tudo. Tá tudo se repetindo. Isso aconteceu na nossa história. Tá lá no filme, tá lá no Rio Negro. Aí o aluno que não tem contato com aquela narrativa, que não entende a criação diáspora do Rio de Janeiro, fica
fica assim, é só fato histórico, não vai mudar nada. Isso só aconteceu, não muda no presente. O que aconteceu no passado não quer dizer nada, já passou, passado. Não é isso. É o aluno entender, se tornar um potencial crítico, se tornar um pensador, se tornar humano. Isso é o que nos diferencia dos animais. Um animal que fica preso numa armadilha rói a própria perna para escapar. Mas o ser humano aprende a conviver com a dor e ou pensa em uma forma para tirar a armadilha sem dilacerar a própria perna, ou aprende a conviver com essa armadilha. E a armadilha neoliberal, ela está aí, está no pé, nas entranhas, no corpo de muita gente, de muitos cidadãos. E aí? E aí cabe a esse ser que é tão. Não lembro a palavra, o professor. Né? Cabe ao professor esse papel de ter que lutar contra esse sistema. Até porque os materiais que a gente tem para trabalhar é esse sistema que fornece. Então é como a gente vai estar ensinando aquilo que eles querem. Mas a gente tem que ir contra, né? A gente tem que achar, eles devem achar que a gente está ensinando o contrário. E aí, nos livros didáticos de geografia, você falou, estava pensando aqui, que tem muito material para ensinar muito tema voltado mais à geografia física, principalmente as alterações do clima, né, que é um tema bem comentado no nosso século, né, por conta das mudanças climáticas. E a gente pode sim ainda tentar, tem meios para a gente formar um senso crítico nos alunos, mesmo a partir da geografia física. A gente pensa muito que a física é como se fosse uma de, de exatas, né? Não vai criar senso crítico, até porque matemática também cria senso crítico. E aí a gente pensa, tá, o mundo está assim, o aquecimento global, efeito estufa e tudo mais, tem aumentado por quê? É um processo natural. É um processo natural que sempre aconteceu. A questão é que o ser humano está intensificando esse processo. O processo está acelerado por conta da gente. E aí a gente pode questionar os alunos o porquê está desse jeito. Por que, que o aquecimento global tem aumentado? Né? As mudanças climáticas estão tão catastróficas. Chove muito em um lugar, chove em outro que não era nem para chover, e por aí vai. Por conta da atuação que a gente vive. É simples, é por aí. Então a gente ainda consegue lutar contra. Nosso planeta está num desequilíbrio equilibrado. E é como você falou, o nosso potencial de conhecer também é um potencial de, ao negligenciar, ser destrutivo. No final de Rio Negro, nós chegamos à fase da nossa história, que é sobre a ditadura militar, que hoje em dia muita gente fica chamando de regime militar ou de época de ouro, e não, foi uma das coisas mais tristes da nossa história, foi uma das mais brutais, e mais uma vez, esse discurso é contra minorias. Esse discurso a favor do militar, do militarismo, dessa ditadura, que você entendeu? Que que deixa estereotipado a imagem de militares também, como se todo militar fosse de extrema direita ou todo militar apoiasse a ditadura. Isso não acontece. Tive professores militares que sim apoiavam direitos humanos, que eram contra a ditadura, que eram contra
regimes totalitários, porque eles sabiam, porque eles estudaram, porque eles tiveram contato com os horrores. E aí, esse discurso atual de que a ditadura não é nada e que a ditadura tem que voltar, pelo amor de Deus, o tanto de populações que foram mortas por conta disso. E o quanto de pessoas que hoje têm liberdade para falar essas balelas não teriam essa liberdade antes. Se hoje nós temos liberdade de expressão, ao ponto que utilizam a liberdade de expressão como uma desculpa para usar o preconceito, foi fruto de muitos esforços e muitas ações e consequências, muitas ramificações. Tá? A ditadura acabou, mas ela é um fantasma que fica espreitando nossa história, que fica espreitando o nosso presente e que pode retornar. Ah, não vai acontecer daquela forma, porque meu avô era daqui e não acontecia nada e não sei o que. Porque o Brasil é um país continental e tendem a pegar a sua história continental e resumir em parágrafos, e aí as pessoas utilizam a sua visão empírica do que viveram ou vivenciaram ou escutaram sobre essa época e tomam como verdade absoluta. E não é isso. Não é isso. Ah, que no meu tempo, aqui no Nordeste, não tinha nada. Isso aconteceu em Aracaju. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Rio de Janeiro, em Brasília. Blá, 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 blá. As consequências do que estava acontecendo lá atingiam aqui. A seca, uma das piores secas da nossa história aqui no Nordeste, que atingiu populações, que atingiu tanta gente morreu por isso também, porque o governo estava tão ocupado em ser totalitário, em usar a ameaça comunista contra, que usar a ameaça comunista como desculpa para as atrocidades, que negligenciou o povo nordestino. Nós estamos flagelados até hoje. Aí, por sua vez, perduram-se as imagens estereotipadas dos povos, das etnias, das comunidades regionais. Continua estereotipado que o Rio de Janeiro é lugar de malandro, que o Rio de Janeiro é lugar de bandido, que o Rio de Janeiro é uma cidade linda se você pagar para estar no lugar certo. Nossa, eu vi um. Antes da gente encerrar, né? Eu vi um comentário tão. Eu tô rindo, mas o comentário é muito sério. Uma publicação que colocaram assim: o carioca, assim que nascer, já deveria ser preso e ser solto quando. Somente quando provar a liberdade. Já é um estereótipo criado de lá, assim, um absurdo. Você me fez lembrar. Alguns meses atrás, estava eu dando minha aula normal e um dos alunos falou: Ô tio, aí ele tava com aquele óculos, né, Juliette, que mais uma vez um eu não consigo falar essa palavra, estereotipando. Aí ele tava: eu sou cria, eu sou da favela, e não sei o que. Aí eu olhei assim pra ele. Eu falei: como é a história, menino? Ele, como é a história, menino? Aí ele: não, favela, de cria. Aí eu tive que parar tudo. Interromper o que eu tinha planejado para as aulas da semana inteira, para tentar mostrar para ele o quanto aquela visão era preconceituosa, racista, e o quanto, mesmo ele era uma criança, ele não entendia o peso da fala dele, de colocar a favela como um espaço de crime, como um espaço de violência, como um espaço de exclusão. E aí, sim, e o menino tinha só uns 10 anos, 11, e branco. Ele não entendia
a gravidade do que ele estava falando, justamente pela desinformação. E aí eu, como professor, tenho esse papel de informar, esse papel de mediar, esse papel de falar para ele: olha, não é bem assim. Olha, favela não é crime. Favela é uma consequência de um crime, que foi a escravidão. Favela é uma consequência de uma coisa que acontece até hoje, que é o preconceito, que é o racismo, que é a negligência social. Favela, que, mais uma vez, utilizando a ressignificação de palavras, termos e frases, a favela venceu. Gente, não é porque uma pessoa consegue sair da situação de pobreza extrema, da fome, do desemprego, da moradia precária, das doenças, de falta de infraestrutura para a moradia. Não é porque uma pessoa, entre aspas, venceu, que a gente tem que esquecer toda a história de todas essas décadas, do porquê aquelas povoações estavam ali, por que se formaram daquela forma, porque ainda estão lá, porque o governo não faz nada. Oi, gatinho, tem um gato aqui no muro. Por que o governo, não importa qual, porque o governo utiliza tanto, isso eu estou falando o termo guerra às drogas. Porque, gente, o medo, a desinformação, ela vende. Porque ela justifica ações. Ela justifica a entrada de policiais para matar. Ela justifica a falta de empatia com essas pessoas. Porque o termo guerra às drogas justifica justamente o uso das drogas como uma desculpa para matar, para negligenciar, para esconder e principalmente para invisibilizar. Então, o termo guerra às drogas, na verdade, é um termo utilizado para justificar chacinas contra populações negras, contra a história da negritude no Brasil. E nós, que estamos aqui distantes do Rio de Janeiro, estamos em Sergipe, só pelo simples fato de conhecer e entender, fazemos a diferença. Porque se eu tive que parar uma semana inteira de aulas e de planejamentos só para colocar na cabeça de um aluno o perigo do que ele estava disseminando, do que ele estava falando, então eu tô com um alívio na consciência, porque não dá para fazer a diferença se você permanece nas mesmas coisas. Não dá para fazer a diferença se você vê o errado e você não faz nada. Por medo, o medo mata a mente. Já dizia Frank Herbert em Duna, o medo mata a mente. Porque o medo é o principal instrumento de um governo neoliberal para justificar suas ações, suas atrocidades e ainda ser aplaudido por populações que, por não entender o que está acontecendo, acabam cooperando com isso. Aconteceu na história do Rio de Janeiro, aconteceu na criação diáspora do Rio de Janeiro, aconteceu na história do povo negro aqui no Brasil, aconteceu na história da formação do Brasil, aconteceu na história da formação do Nordeste de Sergipe e acontece na nossa sociedade contemporânea todos os dias. E agora que nós estamos com tanta informação, agora que nós temos tanto acesso às informações de comunicação, de ter espaços como esses, e nada é feito por conta do medo, nada é feito por conta da desvalorização. É negro, deixa morrer. É pobre, deixa morrer. É gay, deixa morrer. Não é assim. É mulher, deixa morrer. Não é assim que nós vamos mudar a nossa sociedade. Tivemos avanço, mas o avanço não contempla a todos. É isso.
alguma coisa, declarar? Talvez para só finalizar, porque honestamente eu tô com fome, eu gostaria de deixar bem registrado isso aqui, caso a gente assista novamente daqui a alguns anos, porque agora recentemente David Lynch morreu, um dos maiores nomes da indústria cinematográfica, e tem uma frase dele que é: eu aprendi muita coisa nova, mas eu só aprendo coisas novas quando, eu não sei se a frase é exatamente assim, quando eu me desafio a conhecer coisas novas, quando eu saio da zona de conforto. A frase é mais curta, mais bonitinha, mas é basicamente sobre isso, que é aquela acomodação que muitas pessoas têm de ficar olhando para o que elas acham que é uma coisa boa, mascara tudo que está acontecendo, mascara o porquê delas estarem sofrendo. Mesmo agora, nessa live aqui do Instagram, que estamos falando de um assunto tão sério, que estamos com tanto embasamento para falar sobre esses assuntos, que estamos incentivando um diálogo necessário, não tem a mesma visibilidade que um simples blogueiro tem por simplesmente ligar a câmera e dizer: meu cabelo tá assim hoje, gente. Comprei esse copo. Não gosto de fulano. E aí tem lá 1 milhão, 2 milhões de pessoas simultaneamente assistindo, consumindo aquilo. E essas pessoas que têm essa visibilidade não têm a responsabilidade de entender o que eles estão fazendo. Que não têm essa responsabilidade de entender, como influenciadores, que tudo que eles falam, tudo que eles registram, influencia alguém. E todas essas coisas são perigosas. E aí tentam se redimir falando uma coisa tipo: não seja racista. Ei, só isso. Quem me Então, basicamente é isso. Se nossa sociedade está tão esburacada assim, se nossa sociedade está tão imersa nesse perigo, não é porque ela quer ou porque ela se colocou, mas porque nós estamos sendo silenciados. Nós, professores, nós, agentes culturais, nós, comunidades, nós, pessoas simples que têm ensinamentos, uma rezadeira que sabe o papel de uma planta para fazer um chá que aí a pessoa não precisa nem daqueles remédios industrializados e gastar fortunas de dinheiro, de uma comunidade tradicional, de uma vila, de uma senhora que sabe cantar uma toada, que conta uma história, que traz um ensinamento. Todas essas vozes estão sendo silenciadas. De um agricultor que só de olhar para o céu ou só de olhar para o chão sabe o momento certo de plantar ou de colher. De uma pessoa que olha para uma casa, um pedreiro de 80 anos, que olha para uma casa, vê um tijolinho torto e fala: por conta desse tijolo, daqui a tantos dias, essa estrutura toda vai cair. Essas vozes estão sendo silenciadas. O conhecimento está sendo silenciado. Não importa de qual fonte. Está sendo por conta de uma valorização, mais uma vez, europeia, eurocêntrica, estadunidense, de uma visão, mais uma vez, de engano de massas, de acharem que dinheiro é o que importa, que para ter uma vida de sucesso, você precisa produzir, você precisa ter uma empresa, você precisa empreender, você precisa ter um emprego, você não pode ficar aí sentado no sofá, você não pode ler, você não pode pegar um livro. É a apropriação da real ciência, né? E se tudo isso está morrendo, se todas essas vozes estão sendo silenciadas, então por que não dar valor quando essas vozes falam
diante de câmeras. Quando essas vozes tiram um pouquinho do seu tempo, com um pouquinho de vergonha, para falar sobre aquilo que está aqui, sobre a angústia que eles estão sentindo. Quando o cinema for valorizado da forma como ele merece, porque ele conta, registra e deixa bem colocado a voz de pessoas que são silenciadas. Um documentário sobre um agricultor, um documentário sobre uma mulher religiosa candomblé, um documentário sobre uma população indígena, de uma comunidade indígena, ou, sei lá, só o vídeo de uma mãe se despedindo de um filho. Tudo isso tem um valor riquíssimo, porque é a humanidade. E a humanidade está se envenenando com isso aqui, com o celular, com a visão estereotipada, com esses projetos de vida, que nada mais são do que, mais uma vez, colocar pessoas em caixotes, mais uma vez, colocar pessoas em rumos que elas não vão conseguir, que elas não vão chegar lá e que elas vão se sentir culpadas por não estarem lá. A nossa população está doente por conta disso. Quantos de nós, universitários, que estamos nos formando, às vezes até no primeiro período já tem medo do desemprego. E aí quando finalmente se formam, se sentem inúteis. Porque dizem que não tem mercado de trabalho. E às vezes nem procuram um mercado de trabalho. Às vezes procuram incessantemente e não conseguem. E aí tem que entrar em outros trabalhos, está lá com diploma de graduação e trabalha numa loja como lojista e se sente frustrado e não vê a importância de seu trabalho ali, que sua influência ali, por ter conhecimento, pode ajudar outras pessoas. Títulos, diplomas e patamares de emprego não é nada. Não é nada se você não tem humanidade. E humanidade é de saber que você, estando em um local, você estando em um espaço, você pode fazer a diferença nesse espaço. Você, professor, que não trabalha em uma escola, que se formou e está trabalhando em alguma outra coisa, você faz a diferença porque você sabe o que fazer. Você sabe que você não é só mais um que está sendo enganado. Você sabe que você batalhou muito para conseguir o que você tem. Então batalhe um pouco mais, porque nossa sociedade está cheia de pessoas incríveis. De uma cabeleireira que sabe cortar o cabelo, de um pedreiro que sabe assentar um tijolo, de um professor que sabe ensinar uma criança, um arquiteto que projeta a casa, de uma faxineira que limpa uma casa. Tudo isso tem um valor imenso, imenso. Mas todo mundo está envenenado achando que não tem sucesso, mas todo mundo tem um sucesso só, porque ninguém é melhor do que ninguém. Você só pode ser melhor do que você mesmo. Então, se você sente que precisa mudar, você pode correr atrás, mas não se culpe. É só isso. Não se culpe, porque o culpado é a estrutura neoliberal da nossa sociedade. A culpada é ela, não a pessoa que está inserida nesse sistema. E é isso. Essas foram minhas considerações finais. Estou surpreso de um monte de coisa que eu falei. E a graça da ciência é justamente essa, porque pode ser que daqui a algum tempo eu reassista e discorde de alguma coisa que eu fale, ou perceba alguma coisa que eu falei de errado. Mas o mais importante é não vilanizar as falas, mas assim ver que a tentativa de falar alguma coisa que preste é o que importa. Eu não sou detentor de sabedoria nem de conhecimento, mas eu estou tentando. Cada dia que passa, me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que faça a diferença. E se eu fizer a diferença no meu local de trabalho, na minha cidade, ou simplesmente na minha família, já vale por muito. É isso.
Então, essa foi nossa live extra do Rio Negro. Obrigado, Márcio, por ter participado. E a gente fica aqui. Tchau, gente. Tchau.